Boa noite, 28 de fevereiro de 2018. O mês de fevereiro foi embora, já estamos aí com março e assim já estamos no terceiro trimestre, no primeiro trimestre, encerrando o primeiro trimestre de 2018. Atualidades Pampa do dia de hoje, da noite de hoje, começa a partir de agora com o elenco completo, para levar até você as notícias que estão marcando ou estão se destacando nestas últimas horas, porque atualmente cada flash é um susto, é um desmaio que a gente tem. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, com a sua participação, a partir de agora, nós vamos levar a notícia e também o bom humor. Uma notícia que a mim chamou muito a atenção, não sei se chamou a atenção tanto dos colegas, foi a decisão da rede americana de artigos esportivos, a Dick's Sporting Goods, que anunciou nesta quarta-feira que vai deixar de vender fuzis, e tudo isso após o massacre que deixou aqueles 17 mortos, o último massacre que aconteceu. Entre as declarações que foram dadas pelo seu presidente numa entrevista, uma delas foi que ele disse que, olhando lá os registros, eles tinham vendido uma arma um tempo atrás para esse menino que fuzilou agora, por último, esta escola. Ele disse que, na verdade, uma mudança de posicionamento deste segmento nos Estados Unidos, né? E ele disse que não poderia continuar vendendo desta maneira. Ele recebeu duras críticas e que me chamou a atenção. Por que eu destaco essa? Porque foi a movimentação da população, o grito da população, o alerta da população fez com que, assim como esta empresa se colocou de uma forma diferente, ela também pede o seguinte: temos que ajudar a resolver o problema que temos à frente. Temos respeito e admiração tremendo pelos estudantes que estão organizando e fazendo suas vozes serem escutadas sobre a violência causada por armas em escolas e outros lugares. Nós os escutamos, o país os escutou. A Dick's Sporting Goods ainda pediu ao Congresso para reformar as leis de controle de armas com a proibição da venda de fuzis, o aumento de idade mínima dos compradores para 21 anos e a checagem de que os compradores não possuam doenças mentais ou problemas com a lei. Eu acho que falhou, Magda. Isso não dá pra... A gente elogia os americanos aqui, o Marne sempre faz coro comigo em relação a isso, mas eu acho que o sistema de monitoramento americano falhou. Muito. Vê cá, o cidadão vai lá, compra uma arma, a arma é numerada, o nome dele é lançado no registro, o registro é encaminhado às autoridades. Peraí, alguém que compra 8 rifles merece atenção. Pô, não tem uma luzinha lá que pisca? Olha, o sujeito comprou o segundo rifle. No terceiro rifle, a luzinha tem que piscar vermelho. Ó, tem alguma coisa errada. Assim, o sujeito está comprando o terceiro rifle. Eu estou comentando a atitude do cara da loja. Eu acho que esse cidadão agiu... Exatamente. Com respeito, com credibilidade, com comprometimento social. Exato. Mas esse fato não dá pra gente ignorar que o sistema de monitoramento americano de armas falhou. Sem dúvida. Falhou e falha há muito tempo. Tem que ter liberdade? Tem que ter liberdade. Não, eles têm liberdade, faz parte do way of life americano. Tudo se respeita. Pode comprar, mas peraí, alguma coisa tem que ter um controle lá. Olha, o sujeito, em menos de 2 anos, comprou 3 rifles. Opa, tem alguma coisa errada. Manda um policial na casa dele lá, tudo bem? O que o senhor faz? Mas acontece que lá é abandono, né, Gustavo Vitorino? Pois não é, tem isso, né? Então, é por isso, né? A queixa é essa. Não pode ser abandono. Você não pode vender um rifle automático, você não pode vender uma submetralhadora como quem vende um pacote de arroz, de batata Refos. Chamou a atenção também isso, mais pela inveja e com a intenção de chamar a atenção dos nossos telespectadores de algo que a gente fala sempre aqui e que todos nós falamos. Não se cale, não deixe as coisas erradas continuarem. Na verdade, esse foi o mote, por que essa notícia me impactou mais nesse dia, porque é a força do povo, a força da população. Todos os jornais, nos últimos dias, mostraram que os próprios universitários e a própria juventude, ela sim foi para a rua e disse não admitir mais isso que tem acontecido nos Estados Unidos. Não foi o último
massacre que realmente suscitou essa decisão e esse movimento todo das autoridades, das empresas, dessas pessoas. Não, claro que não. Foi esse grande movimento que surgiu das pessoas dizendo assim, ó, não aguento mais, não quero mais isso. Então, o envolvimento realmente é muito forte e isso tem muita força dentro de um congresso, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. A gente já viu que fomos para as ruas, né, lá atrás e conseguimos muitas coisas. Agora, realmente, nesse momento, a gente está recolhido de novo. É por isso que me chamou a atenção. Por quê? Já que gostamos de copiar os Estados Unidos, pegue isso de exemplo. E a gente tem que... Mas aqui eu acho que a gente está sem um futuro, sem uma perspectiva. A gente nota isso aqui na opinião dos nossos telespectadores. Tá, mas qual é a esperança? Quem é a esperança? Né? Agora, hoje, o novo ministro da Segurança, ele fez algumas declarações em entrevista coletiva, algumas diretrizes do seu ministério, começando pelo concurso da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, 500 vagas para cada um. Ele mesmo disse que é pouco, mas é um início. Mas a questão mais polêmica foi a questão da parlatória, né, que foi sugerida pela Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, e aceita pelo ministro. O ministro também concorda que os presídios devem ter a tal da parlatória, que é o vidro com telefone para que advogado e preso se comunique, também familiar, tudo sendo monitorado. Mas Gustavo Vitorino não agradou nada ao presidente nacional da OAB. Ele disse que parlatória de jeito nenhum. Isso cerceia a defesa dos presos. Qual é a tua opinião? Me admira o Lamarck ter dito isso. Também estou surpreso. Me surpreende. Também estou surpreso. Não achei numa boa declaração dele. Eu achei que concordo com vocês. Eu acho que o isolamento... Sim, mas peraí. O bandido está lá, o advogado está aqui, pega um telefone, um vidro, conversa. O que está acontecendo? Acabou o assunto. O que tem que se priorizar é a privacidade entre os dois. Mas contato físico... Qual é a necessidade de contato físico entre o advogado e o seu cliente? Deve estar aí nisso, Gustavo Vitorino, aquela coisa de dizer, advogado passa telefone, advogado passa... Faz sentido, né? Deve ser por isso. Mas a única coisa que me passa no ocorre. Mas a posição do Dr. Cláudio Lamarck, em vez de combater isso, vem praticamente ratificar essa desconfiança. Por isso que eu honestamente, com toda a amizade que eu tenho ao Dr. Lamarck, mas nessa aí eu estou do outro lado. Eu acho que o preso tem que ser isolado, sim, presídios federais de segurança máxima. É parlatória, né, o nome desse... Assim, ó, é o bandido lá, o advogado aqui, a visita aqui, o telefonezinho, conversa e pronto. Agora aqui tem, Chicão, aqui tem encontro íntimo, camisinha, chuveiro quente, jacuzzi, vira... para! Mas, dona Magda, eu vou fazer um drops agora histórico, que ele é baseado nem em números, que eu não sou um cara de números. Nos Estados Unidos se mata menos pessoas com arma de fogo que o Brasil. Os Estados Unidos têm 100 milhões a mais que o Brasil. Nos Estados Unidos você compra uma arma na esquina, ao contrário do Brasil, que tem um controle rígido de arma. O controle de arma nos Estados Unidos, cara, não vai mudar. Faz parte de Tombstone, de OK Corral. É a Constituição. O estilo americano é andar armado. O homem americano, ele vota pela arma, ele vive com a arma. No Texas você pode entrar num bar de arma. Então pode fazer... Esses caras que podem ir na rua nos Estados Unidos são estudantes, talvez, de Los Angeles, Nova York, que não influenciam os grandes estados do centro americano. A cultura americana é armamentista. Só tem um detalhe: o cara pode matar numa escola 500, mas se ele não se matar, ele vai morrer numa pena de morte ou vai terminar na cadeia. No Brasil se mata todo dia nessas escolas, que a mídia dá muito ênfase a um crime que acontece nos Estados Unidos. Agora está morrendo gente em todo o Brasil a tiro, e muito mais que nos Estados Unidos. Nós sim que não temos essa cultura, nós temos a cultura do bandido. O americano é cultural andar armado. Você faz parte deles, a história deles. É que nem na Tailândia, né? É um acessório que tu tem na tua vida, como tu tem um carro, os americanos têm uma arma. Exatamente. A Tailândia, por exemplo, é um país considerado o país mais voltado ao sexo no mundo. Tem bairros que fazem orgias na rua, que tem lojas de sexo, sex shop. A Tailândia é um país, a cultura é deles. Para eles, isso aí lá não é bagaceiro, não é que nem nós. Cada país tem uma cultura. Os Estados Unidos tem a deles, nós é a nossa. Nós temos que ver o nosso rolo ali. E hoje, Magda, eu falei com o Dudu Alvarez, um tempão, ele esteve lá em casa de manhã, tomando um café junto, ele me disse o seguinte...
café pra ele no micro-ondas que eu te dei? Jura? Ele deve ter levado... Não serviu café pro Dudu, tá nos aplicando. É que eu só sei fazer café com leite, eu não sei fazer café E o Dudu preto. não toma leite. E ele fez o preto, ele botou uma água quente. Ah, então tá preto, bom, tá bom. Tá aí, vai, desculpa te interromper. Não, o Dudu disse o seguinte, uma coisa que eu tenho falado aqui, o Mário talvez me dê um eco, e o Vitorino não. O Temer está fazendo as coisas certas, segundo o Dudu Alvarez, e o Temer é o maior adversário para o Bolsonaro. Essa esquerda já está fragmentada, e se o Temer continuar assim, segundo muita gente, vai se reeleger. Vai se reeleger. Ele está fazendo coisa que ninguém fez. A reforma tributária da Previdência. Está errada aqui, ali, mas o cara está fazendo, pelo menos. Nós vivemos numa terra e ninguém faz nada. Esse nosso prefeito aqui virou uma piada, por exemplo, na rua. Tem prefeito? Não tem prefeito, é a cidade sem prefeito. Essa que nem aquela cidade daquele filme do Clint Eastwood. Uma cidade sem ninguém. Nós estamos numa cidade sem ninguém. Terra de ninguém. Terra de ninguém, isso aí. Dona Magda. Não, tá um horror mesmo. Tá um horror, eu lamento. A última vez que encontrei com ele disse, a pessoa fala mal de mim. Eu digo, mas faz alguma coisa que eu não falo mal de ti. Mas tá difícil, prefeito. Tá difícil. Ontem, de novo, as ruas alagaram, os buracos aumentaram. E vai dizer assim, mas eu não tenho culpa da chuva. Tem culpa porque os buracos estão desse tamanho. Eu agora estou escolhendo... Não tem mais buracos, senhor sabia? Tem só a cratera. Fala, Mário Barcelos, desculpa te interromper. A dona Carla, a Frau Carla, falou instantes atrás a respeito das ruas nos Estados Unidos, esse movimento dos jovens, esses movimentos. Eu acho muito difícil isso mudar a Constituição dos Estados Unidos. Mas, por falar em movimentos, eu me lembrei dos movimentos que aconteceram na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha é obrigada a pagar uma dívida em ouro para a França e aliados de bilhões e bilhões. Tá? A Alemanha é totalmente falida, onde você pagava 4 bilhões de marcos por um maço de cigarro. A impressão do dinheiro não valia absolutamente nada. O valor dele. Do papel. O valor do papel. Então, os movimentos sociais começaram a crescer, os movimentos de direita e os movimentos de esquerda. Todos os dois lados absolutamente sanguinários. A gente sabe quem venceu isso, foi o Partido Nazista, já ao final, a partir do putsch da cervejaria de 1923, quando é condenado Hitler à cadeia, e ele fica 6 meses, embora tivesse sido condenado a 7, 8 anos, onde ele escreve o famoso Mein Kampf. Mas eu só queria, para concluir, dizer o seguinte: somente através das ruas, das manifestações, como aconteceu no caso do impeachment da dona Dilma Rousseff, somente as ruas podem mudar alguma coisa neste país aqui. Esse lero-lero, essa falácia, essa conversa, não vai acontecer absolutamente nada. As ruas, os movimentos de rua no Brasil, infelizmente não existem mais. Ninguém mais está dando bola para nada. Quando aconteceu o julgamento, e o Vitorino não me deixa mentir, o julgamento do Lula aqui em Porto Alegre, fizeram aquela... Não vai haver uma confusão generalizada na rua. Caiu uma chuva, foi todo mundo embora, não aconteceu absolutamente nada. O povo está cansado. Essa é a verdade. Agora, deixa eu contestar uma declaração aqui, me permita discordar, Chicão. Eu acho que o Michel Temer não está fazendo nada certo. Hoje saíram números oficiais do governo. O Brasil tem 12 milhões e 800 mil desempregados, portanto não mudou absolutamente nada no índice de emprego. Tem que esperar um pouquinho mais para a nova legislação trabalhista surtir efeito. Eu ouvi isso da ANAC, quando mandou cobrar também as malas, cobrar adicional pelo transporte de malas, que ia cair o preço das passagens. Eu também ouvi isso da ANAC. Hoje a gente até hoje eu estou esperando. Tá uma dificuldade, né? Porque tem que dizer assim, não quero isso, não quero aquilo, quero não sei o que, quero não sei o que. Existe penduricalho, existe penduricalho. Daqui a pouco vão vender o lugar... O que tu comprou? Daqui a pouco eles vão vender ingresso para fazer pipi. Mas não estão começando a cobrar marcação de marcação de assento. E a ANAC, nada. O que está faltando para quem acabar com essa ANAC, hein? O que está faltando para alguém extinguir essa agência e devolver ao DAC? Tu tens a resposta. Sistema de controle. O que nós vamos fazer com as pessoas que trabalham lá? Então, assim, eu acho que o Michel Temer não está fazendo absolutamente nada, porque o desemprego continua, a economia brasileira vai de mal a pior. Tá melhorando. Melhorando para quem? Melhorou o quê, cara? Mas eu posso te dizer uma coisa, concordo contigo, eu vi os números, isso é uma realidade. A renda brasileira, você viu a renda média do Maranhão? O Sarney mandou no Brasil por décadas. O Maranhão
É um estado que tem um índice de desenvolvimento humano, Marne, Zero. que se assemelha aos países mais pobres da África e da região do Mar da China. O Maranhão. O Sarney, a família dele, a dinastia Sarney, mandou no Brasil. Quer dizer, esse cara cuidou exclusivamente dele e da família dele, do estado do Maranhão. Chegou a ver se foi indicado É que eu ia te dizer, olha como é o cuidado com os seus pares. Demitido da direção-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia foi nomeado adido especial na Itália. Ou seja, o cidadão, para defender o chefe, agora vai ganhar um período Itália. ganhando em euro, morando na Itália, o seu Segovia. Quer dizer, sabe? E quem é que vai pagar? Nossa. Com detalhes, a notícia está no osul.com.br. Eu só li a manchete, só disse isso para vocês, mas está aqui a notícia na íntegra, essa de Fernando Segovia, e também todas as tantas outras notícias, tudo que aconteceu nesse dia de hoje aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, mundo, tem outras manchetes também, www.osul.com.br. Você baixa o aplicativo na plataforma que você costuma usar, fica bem informado 24 horas e não paga absolutamente nada. Aliás, neste dia de hoje, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul prestou uma homenagem aos 40 anos da Rede Pampa de Comunicação. Estava presente, além de diretores, vice-presidentes, estava presente o nosso presidente Alexandre Gadré, que recebeu as homenagens, estava lá o Paulo Sérgio também, enfim, daí as nossas diretoras, e eles foram homenageados, 40 anos da Rede Pampa, que nós já falamos aqui no programa, na época, no dia, enfim, mas hoje receberam uma homenagem especial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A maior empresa de comunicação gaúcha, 100% gaúcha. É verdade. E que tem a liderança do rádio na região metropolitana, viu? Estão dizendo por aí, cuidado, tem gente vendendo anúncio no ar. Cuidado. Dizer. A verdadeira líder em audiência na região metropolitana é a 104 FM, emissora da Rede Pampa de Comunicação, que tem a maior rede de emissoras de rádio do Rio Grande do Sul. Tá? Então, cuidado, tem coisa aí que... É que falar, muita gente fala, né? Fala, agora, comprovar que é difícil. Mas o Marne está desde o início, né? Esses 40 anos acompanhou tudo. Eu me lembro exatamente o primeiro dia que eu conheci o Otávio Gadré. Eu gravava discos, né, no Serrão Vieira, falecido meu querido amigo do Serrão Vieira, que era o único lugar onde se gravava os comerciais. Eu já gravava em acetato. Eu já gravava, eu conheci quando o Otávio foi lá, ele tinha uma agência de propaganda chamada Real Propaganda. E aí gravei uns comerciais, aí começamos a conversar e tal. Aí um belo dia, ele faz um negócio e compra a Rádio Caiçara. A Rádio Caiçara, onde a música não... Foi a primeira emissora da Rede Pampa? Foi a primeira da Rede Pampa. Aliás, um abraço para o Moisés de Assis, que está muito bem no ar, das 4 às 6 da manhã, junto com o Ayala. O Ayala, né? Nosso querido colega. Isso. E eu quero dizer para vocês que deste começo surge, então, a segunda rádio foi a Rádio Pampa, que era 1.200 kHz, crescendo, até o momento em que o Otávio recebe a outorga desta televisão que nós estamos aqui, que foi o ar em 1980. Portanto, esses 40 anos de uma atividade. Agora, o início da Rede Pampa foi no final da década de 60, quando o Otávio compra a primeira rádio, que foi a Rádio Caiçara. A emissora era, não vou esquecer, ficava na beira do rio, né? Então a gente ia pegar um barquinho para atravessar, para chegar até a torre. Maravilha. Era um transmissorzinho bem pequenininho assim, com a válvula meio caída. É verdade. E aí ele mudou a programação, a rádio foi para segundo lugar. Não pegava, mas foi para segundo lugar. E aí começou a trajetória de sucesso do Otávio até hoje, com muito brilhantismo, muito empenho. E ele está nos assistindo, porque ele sai daqui, o Otávio sai daqui 9h30 da noite, 9h15 da noite. Então ele fica o dia inteiro. E um dos poucos arrependimentos do Otávio, ele tem alguns, eu sei, não ter construído um apartamento muito grande para ficar morando aqui. O sonho dele era morar aqui dentro, né? Sim, é verdade.
Os nossos telespectadores aqui no WhatsApp, eu liguei há pouco tempo e aí até realmente chegar nas mensagens das 19 horas, olha, demora, porque tem mensagem entrando desde de manhã. Mas estão também parabenizando o grupo, a Rede Pampa, pelos seus 40 anos. Um aqui pediu a volta do Jornal ao meio-dia e alguns pedidos estão sendo feitos aqui pelo nosso WhatsApp. Ele ainda disse abraço, gosto do formato do programa de vocês também, abraços, Jefferson. E o Carlos Prates também manda aqui parabéns para a Rede Pampa. 2 acontecimentos hoje. Primeiro, fui confundido na rua pelo Vitorino, como se fosse o Vitorino. Vitorino, meu cara. Tu gostou, não? Não, fiquei muito irritado na hora, mas aí depois eu perdoei a senhora, porque, bom... Era uma senhora. A senhora me confundiu com esse velho feio? Como assim? E o segundo... Presta atenção, é ele que está falando. O segundo fato, um amigo de Santa Cruz do Sul me disse que congelou a imagem, só eu e o Vitorino não aparecemos em Santa Cruz. Está o dia inteiro congelando a imagem, só nós dois aparecemos. Diz que não aguenta mais. Apareceram todas as moscas da sala. Um outro fato acontecido hoje é a mudança do corte de cabelo do Gustavo Vitorino. Jorge Costa fez um corte de cabelo moderno, deixou ele com um ar mais jovial, o cabelo não parece que está faltando tanto. Deu uma disfarçadinha. É verdade. Mas é verdade. Eu também amo vocês, tá? Não, mas Gustavo, ele foi uma coisa inteligente, porque tu sabe por que Não, que Jorginho, é isso, né? Jorginho é campeão. Ele tá migrando pra nada, né? Tu sabe? Mas se cabelo fosse importante, ele não... Bom, Jorginho, um grande abraço, Jorginho. Obrigado pelo carinho. Olha, só elogios até agora ao corte, viu? É um privilégio estar nas suas mãos. Ele já tinha combinado. Colocar nas suas mãos a minha beleza. Agora que eu morre. Colocar nas suas mãos a minha beleza é um privilégio. Obrigado. Muito bem. Sumou quando a beleza é de verdade. Eu só tenho inveja da verdadeira beleza e não da beleza. Olha discurso. A beleza aqui com 15 mil deixa qualquer mulher linda. A inveja é uma meleca, eu vou te contar. Qualquer GPA fica top lá em Punta del Este. GPA. O que significa GPA? Grande Porto Alegre. Falando em salário... Pois não. Não tá falando salário, eu vou falar. Não sei. Quem que tá falando salário? Em salário. O governador do Rio... Não, é que é comemorando os 40 anos da Rede Pampa. Essa é a hora que o doutor Gadré saiu da sala e fez assim lá aqui pra baixo. Perdesse a hora que estava no estúdio. Não, a hora que ele levantou e foi até... Bom, enfim. Gente, é o seguinte. O governador Pezão hoje disse que vai procurar emprego. Vai largar o governo do estado do Rio de Janeiro no final do ano e vai procurar emprego. Sabe por quê, Marne? Ele disse que está ganhando pouco. Bom, mas aí vai se unir aos 12 milhões de A grana tá ruim. O governador do Rio de Janeiro ganha parece que 27 mil. Ele recebe 11.200 líquidos. De 27 para mas nós estamos culpa das pensões que ele deve ter. Eu falei na Rádio Pampa hoje, eu já arrumei um emprego para ele. Amassar uvas. Amassar uvas. Ele é bom pra isso. O Pezão, é verdade. Não, seu Pezão, o cara reclamar que ganha 27, 28 mil e ganha mal... Pô, seu Pezão, vergonha, né? Vamos continuar falando de salário? O vereador, o Cláudio Janta, também disse que ganha pouco. É contra o corte de verba de gabinete. Eu acredito, porque... né? Porque no tempo que ele era sindicalista, era outra coisa. Era melhor, né? Pois é. Sabe... eu tenho uma sugestão a esses que estão no serviço público e ganham um pouco. E que estão achando ruim. Vem para a iniciativa privada, vocês vão ver que é bom para gripe. Aqui você tem que provar 24 horas por dia com o seu trabalho, provar a sua utilidade, a sua dedicação, a sua empresa ou ao seu negócio. Mas eu não quero ser empregado. Isso aí tudo é a partir da proposta do Camusato. E aí eu não quero ser empregado. Aí eles dizem, mas eu não quero ser empregado. Muito bem, não seja empregado, seja empresário. Monta uma empresa que vocês vão ver o que é 8 fiscais na porta todo dia, enchendo o saco, a vigilância sanitária, a vigilância não sei o que, o cultivo de pereba, o fiscal CM do não sei o que. Vamos, monta um negocinho para você ver. Ser empresário e empreendedor no Brasil é um ato heróico, porque o maior câncer hoje do país é a máquina pública. Eu já disse, a máquina pública se tornou um fim em si mesmo. Ela é oportunista, ela é gananciosa, ela se tornou um fim em si mesmo. Quando você tem uma ministra que diz que é escrava, porque tem uma aposentadoria de 31.800, quando você tem um governador de um dos estados mais importantes do país dizendo que ganha 27, 28 mil reais e que só sobra pouco e que vai ter que procurar um emprego porque ganha pouco,
Quando você tem um vereador que ganha 12, 13, 14 mil dizendo que está ganhando pouco, é porque está faltando respeito com as milhares de pessoas que formam fila Advogado. em frente às agências públicas oferecendo emprego a R$1.000, R$1.200, R$1.500. Pois não. Vão para a iniciativa privada, senão fica bom. Tá eleito. Advogado, só me dá 10 segundos. Hoje eu almocei com um empresário que tu conhece, Julinho Cavicchione, Mamma Mia, esses restaurantes aí, tem 600 funcionários. Ele disse que agora o novo esquema comercial que vai tentar adotar é que nem estão fazendo isso às vezes. Quanto tem para jantar? Quanto tem para almoçar? Porque é uma crise tão grande nesse tipo de restaurante, Magda, para manter em todos os lugares. e justiça do trabalho com o funcionário que sai e fornecedor. O empresário tem que ser um herói, ele falou. É por isso que eu concordo com o Gustavo Vitorino em algumas coisas que ele falou com relação a melhorar. Não vejo melhorar nada, só vejo piorar cada vez reduz mais o número de vagas, reduz mais o valor oferecido para as pessoas trabalharem, sabe? As pessoas não estão mais... As crianças não estão mais indo na escola. Muitas escolas fecharam agora e todo mundo está criticando o secretário de educação. Magda, você vai numa faculdade e fala com um aluno, 8 em cada 10 querem fazer o quê? Concurso público. Eu não vejo nada disso também, eu não vejo nada disso. E aí os caras vêm reclamar. Ao meu redor eu só vejo problemas. 30 mil reais, estão reclamando. Olha o movimento dos juízes aí agora. Pô, Mas é que Chicão, você sabe... O concurso público, ele dá uma estabilidade, as pessoas estão se sentindo sem um horizonte à frente, Gustavo Vitorino, sem perspectiva, e aquelas pessoas que estão se formando, não sei se vocês concordam ou não, eles querem algum tipo de segurança. Sim, e o único tipo de segurança que se tem, garantia, é o serviço público. Mas não é só a segurança, Carla. Me permita aditar a sua fala. Concordo com o que você disse, mas acho que tem um componente mais forte sobre isso. Qual? Que é os salários fora da realidade da iniciativa privada. Quais os salários? Fora da realidade. Todos. Tem concurso para motorista com 6, 7 mil reais. O motorista ganha 1.500, 2 mil reais. Mas e por que o professor ganha 3 mil, 1.900? Se o motorista ganha 6, aí é que tá tudo errado. É isso que eu quero colocar para você. Errado. Um professor ganha 2.500, 3 mil. É pouco? Eu acho que é pouco. Mas se ele for para iniciativa privada, ele vai ganhar 1.500. É verdade. É que os valores são Por outros, incrível que pareça, o professor de uma escola pública ganha pouco, mas ainda ganha mais que na iniciativa privada. É a profissão de professor que está desmoralizada no Brasil. Eles preferem Agora, criar CCs, cabides de emprego, do que botar professor em sala de aula. Agora, dentro de uma sala de aula de uma escola privada, o professor tem muito mais possibilidades de ter um prazer em estar ali dando aula do que dentro de uma escola pública que não tem nenhuma condição de trabalho. Não tem absolutamente nenhuma condição de trabalho. Não tem material, não tem segurança. Os alunos, eu não vou dizer que na escola privada eles respeitem os professores, que eu acho que hoje em dia a juventude já não respeita mais ninguém. Depende da educação que não respeita os pais, imagina que depende da educação que agora, dentro de uma escola privada, o professor tem muito mais possibilidades de usar a tecnologia e de talvez se satisfazer na profissão do que a escola pública. Porque o aluno cobra a escola. O pai do aluno que paga a mensalidade cobra a escola. Cadê a sala de computadores? O meu filho está sentado numa cadeira... Cadê a aula de inglês? Cadê a aula de educação física? De educação física. Não tem um ginásio, não tem... Não é barato. Não é barato, eles cobram. Agora, a dificuldade que nós temos também está no fato de que, por incrível que pareça, o nosso problema, Carla, não é econômico na área da educação, é gestão. Porque o Brasil, os números estão aí, acessem o site do governo federal e chequem. O Brasil, segundo a Organização dos Estados Americanos, é o segundo país das Américas que mais destaca dinheiro do orçamento para a educação. É o segundo que mais investe em educação. Fica atrás apenas do Canadá. Ou seja, considerando, olha bem, números proporcionais, arrecada tanto, é tanto por cento que vai para a educação. O Brasil
tem dinheiro para a educação. A educação é mal gerida. Nós não temos gestores na área da educação. Uma diretora de uma escola hoje tem que pedir, pelo amor de Deus, um professor de matemática, porque os alunos estão há 3 meses sem aula de matemática. Mas a preocupação do nosso secretário de Educação de Porto Alegre é que os alunos repitam as refeições, que eles comem demais. Essa é a secretário do Estado? Não é com o do município. O Adriano Naves de Brito foi a um evento lá na Câmara e ele disse que acha inadequado quando o aluno repete a refeição. Qual é o problema? Não, eu acho um problema se houver desperdício. Se não houver desperdício, eu acho que ele pode comer sim. Porque tem criança que vai para a escola com fome. Tem criança que não tem. Tem criança que vai para a escola com fome. Outro problema. O secretário de Educação do município, sabe o que ele disse? Não pode repetir a merenda. As crianças estão comendo demais. É o que a gente está falando. Hello? Criança? É um absurdo. Ele disse que é um fator responsável pela obesidade das crianças, o fato delas repetirem a merenda. Só que nutricionistas já falaram. Ele depois muitos corrigiu. vereadores. Será que ele sabe? Depois ele corrigiu. Ele tentou remendar. Será que ele sabe que tem criança que vai para a escola com fome? Isso que vai para a escola para comer? Para comer. Exatamente. É a única refeição que é a única refeição que fazem. Falando nisso, dona Magda, tem uma informação já na educação, eu que é pro público e falo todos os dias aqui a respeito da leitura, eu me bato com isso, falo, você tem que estudar língua, mandarim, alemão, inglês é fundamental, sem inglês não consegue absolutamente mais nada. A pesquisa feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, a OCDE, fez um relatório inédito do Banco Mundial dizendo o seguinte: estimando que o Brasil vai levar 260 anos para atingir o nível educacional de países desenvolvidos em leitura e 75 anos em matemática. Isso porque o país tem avançado, mas a passos muito lentos. O cálculo foi feito com base no desempenho dos estudantes brasileiros em todas as edições do PISA. Ora, vejam bem, 260 anos, até pergunto, será que o planeta Terra vai existir até lá? Chutometria, né, Mário? Não sei, eu estou dando o relatório aqui. O relatório foi cercado de chutometria e de ideologia. Eu quero dizer para vocês o seguinte: se esse relatório diz que seja 10 anos de atraso, que seja 20, aqui está 260, também acho um exagero, não pode ser tudo isso, né? 260 anos atrás, pelo amor de Deus. Ninguém sabe o que é 260 anos para frente. Eu digo para vocês o seguinte: isso vem provar aquilo que eu me refiro todos os dias. As pessoas não leem, não existe esse projeto educacional. Tem que começar desde criança, a criança lê, a mãe tem que ler, meu filho tem que ler, minha filha, leitura é fundamental, etc. Então, cada vez diminui mais o interesse pela leitura, pelo aprendizado. Aí vai para a internet, é facílimo, eu sei, claro que é facílimo na internet. Você não capta aquilo porque você não leu, você sabe na hora, depois você não lembra mais. Esse dado aqui é realmente espantoso. Seja 260 anos, ou 20 ou 30 anos, realmente é um número absurdo que nós estamos pagando pela falta de política educacional no Brasil. Nós não temos uma política correta de valorização dos professores, não temos um ensino aos professores adequado para que eles possam também ensinar. Então é uma conjuntura, é uma porção de coisas que fazem, que determinam essa nossa pobreza, essa pobreza que nós temos no país. Agora, a história, o julgamento da história vai dizer os nossos últimos 20 anos no Brasil. O julgamento da história. Tem que botar na água dele. O julgamento da história. O senhor Vitorino não deixa o cara falar, não adianta. Está te destruindo. Ele tem esse prazer e ainda me confundem com ele. Eu acho que tem que partir para retaliação. Ligou a metralhadora lá e... Olha, aqui a metralhadora... Foi bom ter falado em metralhadora. Quero só voltar um pouquinho no assunto do início do programa, porque o nosso telespectador Celso Ney Silveira mandou um face para nós dizendo assim, ó: assisto todas as noites do programa, morei 20 anos na América e não é esta facilidade toda que vocês estão falando de comprar armas. Em New Jersey tem uma burocracia tremenda, leva cerca de 6 meses para você conseguir comprar uma arma, e outros estados do norte também
também, e as mesmas leis aonde é mais liberado. No Texas, até por ser histórico. Então, fica feita a ressalva que não é a Bangu, Gustavo Vitorino. Eu acho que você foi no endereço errado, no estado errado. eu Ou então, também acho. Ele está dizendo que... Não, gente, ele não disse que não vende. Ele disse que não é tão fácil vender assim como a gente está dizendo. A lei lá é federal. Você precisa exclusivamente do documento de identidade e do comprovante de residência. Morou lá, mas ele sabe mais que o senhor. O senhor pode ter morado, mas alguma coisa está errada na sua informação. Ele morou, mas não visitava as lojas. Ou então não visitava, ia na loja errada, na loja de brinquedo, aí os caras pediram de volta. A nossa telespectadora está dizendo que trabalhou 40 anos em escola pública e também particular. Foi feliz e realizada nas duas porque gostava do que fazia. E ela diz ainda que nós precisamos de profissionais em qualquer área que gostem do que fazem. A Ana Elice de São Leopoldo, eu perguntei para ela qual delas paga melhor. Particular. Porque aqui tá assim, ó, bombando o WhatsApp dizendo que a escola particular paga melhor que a escola pública. Ah, é? Sim, mas também o que cobram, né? Tem que pagar, né? Então pergunta para os professores da escola pública se eles querem ir para a escola particular. Claro que não. São concursados, Vitorino. Vitorino, o professor da escola privada ganha mais do que o dobro do governo estadual. Tenho pós e sou aposentada com vantagens e ganho R$ 1.340. Acham que é muito? Troco de lugar contigo. Mas aí olha, R$ 1.340, nós vamos ver quanto é que a senhora recebe no total no final do mês, né? Porque parece que tem uma progressão, tem um quinquênio, um triênio. Não impede ela de mudar para uma particular. Tem uns zênios ali que vai... É uma opção, mas é largar uma segurança. Porque elas dão eu ganho R$ 1.000. Não consegue ter tudo. Eu ganho R$ 1.000, não é bem R$ 1.000, tem mais não sei o quê, mais a regência, mais o quinquênio, triênio, mais um zênio que vem pendurado, mais um negócio. Mas não pode ser, se ela está dizendo que recebe R$ 1.340 e o outro me mandou até o contra-cheque. Entendeu? Tudo eles estão dando contra, eles moram com as pessoas. Não, eu acho que... Mas é que tu pode achar que tem situações assim, mas tem outras, Gustavo Vitorino. Se a nossa telespectadora está dizendo que a situação tem alguém que ganha bem, mas tem gente que ganha muito bem e não trabalha. Mas aí eu e Chicão, nós conhecemos, a gente não vai dar um nome aí que está o problema. A gente não vai dar um nome aqui, né, Chicão? Não vamos dar um nome. Mas nós conhecemos uma professora que não exerce a profissão e recebe 15 mil por mês. E ela só fica dando banda na parte de Não vamos falar mais. Nós conhecemos, sabemos quem é. Uma professora? E é o fim da picada. É o fim da picada. Recebe saláriozinho, não dá aula, recebe... E só fica na bandinha. Mas e por que não passa o pente fino aí? E por que vocês não denunciam? Por que eu tô falando aqui que eles estão falando? Fala e não denuncia. Porque eu deveria trazer o documento e mostrar. Então traz. Eu não posso, é um documento privado. Bom, pois é. Aí fica Sim, mas eu estou dando o fato, eu não estou dando o nome. Tá bem. O fato é esse. E tem mais. Tem muita gente que diz, sindicalista, que eu represento, que eu não sei o quê. Não trabalha e não dá uma aula há mais de 10 anos e não entra numa sala de aula. E vai olhar o contra-cheque de algumas pessoas aí. Então, assim, insisto, o problema é gestão. Dinheiro tem. Enquanto tem... Ela disse que ganha quanto? 1.400 e não sei o quê. 1.320. Enquanto tem uma professora que ganha isso, tem outros que não dão aula e ganham mais de 10. Como é que acumulou isso? Porque não sei o quê, porque foi o cargo, mais a especialização, mais a regência, mais o triênio, o N, o sub-N. É muito rolo isso aí. É uma gentalha. Gestão, Chicão. Gestão. Não é gentalha. É mais ou menos parecido, gestão com gestão. Eu não gosto. No tecido social, para mim, o professor é o ator mais importante. Também acho. O ator mais importante do tecido social é o professor. A Coreia ele vai formar o cidadão, ele vai formar... Ele que cria o Brasil de amanhã. Todas as coisas... Pergunta para a Coreia do Sul. Porque a base foi ruim. Pergunta para a Coreia do Sul o que é educação. Gigante. Só depois de investir em educação é que eles conseguiram mudar. Sim. E a gente só vai conseguir mudar dessa forma também. Podem ter algumas atitudes imediatas, como dos presídios e colocar isso, colocar aquilo, mas realmente o nosso país só vai mudar se as próximas gerações mudarem, porque senão não vai mudar, vai continuar tudo igual ou pior.
Essa que é a grande realidade. E aí isso vem do professor em sala de aula e vem da família dentro de casa. Porque a família também precisa mudar. A família também precisa resgatar alguns valores que ficaram lá no passado, que foram deixados. Então precisa realmente um choque muito grande de cultural para realmente a nossa sociedade evoluir. Porque do jeito que está a nossa sociedade pode passar 1000 anos que não vai melhorar. Carla, 75 anos, mais, seja o que for, que não vai melhorar. Tem um aspecto que a gente está de repente até sublimando para não trazer uma discussão que é muito quente ao tema, mas também nós temos que tomar muito cuidado com a ideologização da educação. Tem uma mensagem. A identificação hoje, infelizmente, da grande massa de professores com a esquerda também tem culpa no cartório quando se fala nesse processo de degeneração do ensino no Brasil. Aí, nem todo professor, claro que nem todo professor é comunista, nem todo professor é de esquerda, mas os líderes dessas corporações têm pensamento de esquerda, agem com o pensamento de esquerda. E aí nós temos o comprometimento. Você vê salas de aula, textos de professores que cansam de ser denunciados por alunos aí, professores fazendo pregação ideológica dentro da sala de aula. Em vez de ensinar matemática e física, ficam dizendo que fora Temer e não sei o quê, sabe? Então, essa é uma confusão que nós temos no Brasil e que faz parte desse caldo de falta de cultura, Marne. Caldo de falta de cultura, porque a nossa educação degenerou também por conta disso. A Carla ia ler uma mensagem falando sobre... Tem uma mensagem que eu selecionei aqui falando exatamente sobre isso. Não é o contra-cheque. Ontem fui em uma formatura do ensino médio do colégio Padre Reus. Tive o desprazer de ouvir de professor e, pasmem, o diretor, os dois fizeram um discurso comunista. É o fim dos tempos, André, da Vila Nova. Isso, de certa forma, explica, né? Aí você vê, sabe, teve um professor esses dias que nos ofendeu, com palavras de baixo calão no site do Facebook. Não sei se foi aquele? Mas ele tá... Aí eu fui olhar quem é o sujeito. Pois é, já olhar assim? Fui ver. O sujeito é professor. Aí imaginei, eu digo, um professor que usa esse palavreado num site... E se expõe, né? Numa página de um programa de televisão. Tu imagina o que esse sujeito não faz na sala de aula. Vai ter exemplo, né? Imagina o que esse sujeito não faz na sala de aula. Lamentável. Mas ele já se comunicou, ele tem outras coisas postadas no nosso programa, no nosso site, não sei o quê, mas aí tu olha pra ele, coitado, né, Gustavo Torino? Não, coitado não. Coitado não. Não dignifica. Não dignifica a função de professor. Bom, isso sim. Não se dignifica como professor. Bom, a gente estava falando antes em investimento na educação, né? E 10 escolas do Rio de Janeiro vão ser beneficiadas com o dinheiro roubado pela quadrilha do Sérgio Cabral, né? Pelo menos isso. Cada escola vai receber cerca de R$1,5 milhão de reais para as reformas nas escolas. Pelo menos serviu para alguma coisa. Agora o resto do dinheiro, né? Porque foram 300 milhões. Aí é que tá, ó. Tudo isso para o dinheiro voltar tem envolvimento de funcionário público. Todo esse processo aí para o dinheiro retornar foi feito por funcionário público. Teve juiz, teve Polícia Federal, teve todo mundo para que isso acontecesse, entendeu? E a gente também tem que bater palmas para essas pessoas que, de certa forma, estão fazendo o dinheiro voltar. É nada perto do que ele roubou, talvez seja nada, mas já é alguma coisa, porque antigamente eles roubavam tudo e nada voltava. Tem que voltar. Melhor que nada. Antigamente a gente dizia assim, o Maluf rouba, mas ele deixa. É exatamente isso, porque eu cansei de dizer isso. Não vai dizer que você não fez. Maluf cresceu as unhas por isso. Exatamente. Maluf cresceu as unhas. Deixa o Marne falar que ele 3 vezes já tentou. O Adhemar de Barros, o primeiro, quando o Adhemar de Barros foi governador do estado de São Paulo, ele era tão importante que um bairro de São Paulo tem o nome da mulher dele, da dona Leonor, Jardim Leonor, onde fica a sede da Band TV lá em São Paulo e das rádios do grupo. Então, sobre isso que nós estamos falando a respeito da educação, né? E quando a educação fica, como disse o Vitorino, a ideologia funciona e o professor vai para a sala de aula fazer pregação, teve um regime muito famoso no mundo inteiro que fez exatamente isso, que foi o regime nazista. O regime nazista,
ele propunha nas salas de aula exatamente isso, a nazificação, ou seja, um pensamento em torno de uma liderança, em torno de um projeto, em torno de uma teosofia, quer dizer, e de um conjunto de ideias que levou o país à debacle total, que foi a Segunda Guerra Mundial e a destruição total do país. Hoje a Alemanha é a grande potência que todo mundo sabe, mas custou a vida de mais de 10 milhões de alemães, sem falar dos 60 milhões que morreram nessa coisa toda que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, quando a ideologia funciona numa sala de aula, quando alguém partidariza ideias, opiniões, achando que é melhor porque é do partido Y, do partido X ou de qualquer outro partido, a partir de que não existe a pluralidade de pensamento, como diria o Voltaire, pense amigo, pense, não deixando as pessoas pensar e colocando na mente fértil de uma criança, porque a criança aprende e absorve o ensinamento com uma facilidade, é impressionante. Você fala uma coisa para a criança, ela repete as mesmas palavras. Hoje ainda, na lotação que eu peguei, a senhora disse, muito obrigado e tenha um bom dia, motorista. Aí a criança de 4, 5 anos disse, muito obrigado, tenha um bom dia, motorista. Repetiu, ela aprendeu aquilo e eu achei uma graça, uma garotinha muito linda, muito bonita menina. Então eu fico pensando nisso. Aí as coisas, como eu já disse, na Alemanha depois do Tratado de Versalhes, quando começou a direita e a esquerda começaram a lutar pelo poder, as coisas foram tão graves, foram para a rua, as ruas, né, que o sangue jorrava pela rua. As pessoas morriam quando existe, e naquela época era um outro tipo de pensamento, um outro tipo de povo. Nós aqui no Brasil não temos essa cultura do choque, da briga, da morte e tal. Nós temos outro tipo de, graças a Deus, outro tipo de cultura, porque o projeto é esse. E o Chicão tem razão no que ele diz. Nós temos uma esquerda, ou pseudo-esquerda atuante, que nega, que tem o princípio do niilismo, que é o princípio da negação total, contra uma direita totalmente esfacelada, uma direita que não existe nesse país. Então, nós temos que repensar o modelo político. O ministro Barroso, ele fez um pronunciamento, eu acho esse homem admirável, Luiz Roberto Barroso. Ele disse, enquanto não mudar esse sistema político brasileiro, eu não estou falando do sistema fiscal, não estou falando das outras coisas, mas enquanto não mudar o sistema político brasileiro, com 35 partidos, com a venda das legendas e tudo mais, dona Magda Beatriz, nós não teremos um avanço. Claro que tudo começa com educação, coisa que é uma piada. A propósito do ministro Barroso... sobre isso que você falou, a má notícia que eu tenho a dar é a seguinte, é que a lei eleitoral, ela se tornou o mesmo de tudo que está aí. Ela fechou as portas e bloqueou... Para os novos. Olha, nós não teremos 30% de renovação. A gente fala em mudar tudo, o Chicão prega que não vota, muda tudo, e eu concordo com ele, mas infelizmente nós não teremos 30% de renovação, porque a lei foi feita para quem está lá. Continuar. Olha aqui, os ministros têm o seu BBB particular, né? O ministro Gilmar Mendes, depois de ter sido grosseiro com o ministro Barroso, o Marne acabou de falar, né? Diz que ele falava pelos cotovelos, que ele antecipa... Gilmar Mendes dizer que o Barroso... olha só. Que o Barroso fala pelos cotovelos, que antecipa julgamentos. O Gilmar Mendes dizendo isso. Disse isso. Que Barroso precisaria suspender a própria língua. O ministro Barroso, claro que não gostou, diz o seguinte, não antecipo julgamentos, não frequento palácios e não troco mensagens amistosas com réus. Bom. Na íntegra, vou ler para vocês. Esse é o meu ministro. Na íntegra. Acertou. Abre aspas, jamais antecipei julgamento, nem falo sobre política. Eu vivo para o bem e para aprimorar as instituições. Sou um juiz independente, que quer ajudar a construir um país melhor e maior. Acho que o direito deve ser igual para ricos e pobres e não é feito para proteger amigos e perseguir inimigos. Não frequento palácios, não troco mensagens amistosas com réus e não vivo para ofender as pessoas. Vou ter que... Seu Barroso arrebentou, hein? Agora eu não teria... Agora não adianta nada pro Gilmar Mendes, aquela cara dele de sapão que ele tem. Ele não tá nem aí, né? Parece... Eu não teria essa categoria. Eu não teria essa categoria do Barroso. Mas certamente eu tinha emparedado o rapazinho lá. Porque, para aí, falta de respeito. Não, e outra coisa,
As coisas que ele acusou o ministro Barroso são exatamente o que ele mais faz, né? Antecipar julgamento, e adora o microfone. Boa noite, bancada linda. Vitorino, tua visão está bem? Eu tô rindo do Chicão aqui. Ontem fiquei preocupada, pois vários da bancada falaram que tu não estás enxergando os pés. Nem teus pés, nem teus joelhos. Essa daqui também. Adoro vocês. Informação com bom humor. Abraços, Débora Santos de Novo Hamburgo. Pede pra tua amiga te contar. Fala aí. Foi o Marne que disse. Fala aí. Concordou. Fui eu. Não tem como discordar. Agora te revelou porque ela encerrou o assunto. Processo de adoção. O seu Mário Barcelos fica falando. O seu Mário Barcelos, vou explicar pro senhor. Não, o seu Mário Barcelos, ele sentou na tua cadeira e falou assim como tu. Ele não calou a boca o programa inteiro. E as pessoas, nós aqui só olhávamos. Primeiro eu falei que eu desinfetei a cadeira. Ele desinfetou a cadeira. Segundo, eu disse que tá tão gordo que não chegava os joelhos. Não, seu Mário Barcelos, vou dizer uma coisa pro senhor. Não só eu enxergo tudo, como o que eu enxergo me deixa feliz. Não sei se o senhor pode dizer a mesma coisa. O pé dele é bonito. Os joelhos também, porque joelho é feio, né? Sim, Ainda mais dele velho. Sim. Então, assim, eu diria que o senhor não pode falar esse tipo de coisa de mim. E outra coisa, não precisa desinfetar, porque a bundinha do tio aqui é bem limpinha, tá? Que Não, agora fiquei ofendido. Olha, eu agradeço. Agora, depois dessa, o programa não tem mais aquela história. Não pode dizer aquilo, não pode dizer aquilo. Eu vou dizer o que eu quiser agora. Porque a lei é para todo mundo, que isso aqui é o fim da picada no horário da janta. As pessoas, as famílias estão em casa. Depois é o Chicão que não respeita. O Chicão vai ser o Chicão mesmo. É isso aí. Eu vou falar de mim toda hora. Será que tu pode dizer isso aí? Eu também posso. Ele disse uma coisa e tu tá dizendo que vai falar de ti toda hora. O que ele falou da dele? Que é um horror, tá entendendo? Como é um horror? Mas é só vocês não alertarem. Não, mas olha só, não tem moral pra aí ele vai fazer sempre. Olha aqui, ó. Eu fico envergonhada pelo que ele disse, mas de qualquer forma agradeço ao nosso telespectador Carlos Roberto Prates Tomás, que está parabenizando a Rede Pampa pelos seus 40 anos. E o senhor Ado diz o seguinte. Não, eu vou ter que ler primeiro, seu Ado, que está muito grande ali aquilo que o senhor escreveu, mas eu estou devendo muito para os meus telespectadores o e-mail. Francisco Simões Pires. É ético usar a sala de aula para fazer a cabeça dos alunos? A depender dos livros didáticos nacionais, os jovens não terão uma visão rudimentar de um mundo dividido entre capitalistas malvados versus heróis da resistência. Abraço, Francisco Simões Pires. Não desiste, Nicolas. Se a própria China está capitalista, o paraíso do comunismo. Não, se o menino aqui ele falsificou um passaporte brasileiro. Falsificou um passaporte brasileiro, falsificou um passaporte brasileiro para ele poder ir na Disney. Ele, pai dele. Dona Magda. O menino aquele. Que vaso. Olha, só lembrando que a Rede Pampa é a maior rede de FM do sul do país. Muito bem. Você ouve por todo o litoral os FMs com programação musical fantástica. A pessoa que viaja ali, todas as rádios, desde a Torres FM, Shangri-La FM, Imbé FM, Cidreira FM. Eu peguei a Pampa FM com um sinal maravilhoso no litoral. Com certeza. Em todo o litoral, a Rádio Pampa FM 97.5. Um sinal maravilhoso. Presta atenção, o seu Breno Galo diz o seguinte: já perguntei uma vez a vocês, para onde o Vitorino olha quando está falando para nós? Pois ele fica olhando para cima. Diz para ele olhar para a câmera e fale olhando para nós. Obrigada, Breno Galo. Seu Breno, eu olho para os colegas. Não, fica te admirando. Não tem com essa. O Mário Barcelos, que não é verdade. Agora o Chicão, que é está faltando com a... Abraços e esta bancada nota 10. Vou conversar depois do programa. Ele reconhece. Magda, fala pro Vitorino que foi fazer um curso em Austin, capital do Texas, pela Dell. Austin, capital do Texas. Empresa de computadores. Fiquei 2 meses lá, entrei em uma loja e comprei uma pistola bem fácil. Só não trouxe para o Brasil pela burocracia. Chicão é showman. Eleandro de Esteio. Obrigado, Eleandro. Você tem... Se bem que o Texas é a terra do armamento, né? Sim. Texano anda com o revólver na cintura. Então, é isso que eu estou dizendo. O Chicão falou. O texano entra no restaurante com o revólver na cintura. O seu Daniel Cunha está muito chateado contigo. Diz assim, caraca, como é que vocês pode deixar
esse cara, o Vitorino, falar esses montes de asneiras. Na média, o setor privado sempre pagou mais que o público, Daniel Cunha. Ah, é, seu Daniel? Certamente, seu Daniel deve ser funcionário público. Não sei. Carla, boa noite. Voltei. Pede pro Marne ou o Vitorino ou o Chicão. Oi. Não pode ser a mulherada, só os homens da bancada. Falar sobre o Paulo Guedes. Muito obrigado. Nicolas de Viamão. Aí ele, oi, fui bloqueado. Pede pro Marne, Carla. Não sei se o Marne conhece Paulo Guedes. Paulo Guedes? Ministro da Fazenda do Bolsonaro. Não. Possível economista. Foi E o indicado governo Bolsonaro disse que certo seria ele. Aliás, É que o Bolsonaro anda trocando umas ideias com ele e a mídia já... Aí a mídia já... aliás, a entrevista que o Paulo Guedes deu para... Eu acho que foi para a TV Gazeta em São Paulo. Canal 11. É o Canal 11. Ela é bem contundente. Ele disse que... aliás, ele falou que eu gosto de ouvir, né? O Estado, Chicão, tem que cuidar da educação, da segurança e da saúde. Mais nada. Nada. Mas daí, cara, vai ter que botar todos os funcionários pra rua. Aí fica bravo, bababá, e vem aquele papinho concursado, SCC. Esse é o problema do Brasil, Vitorino. Nós estamos tornando um país de funcionário público, que matou o Uruguai. Não interessa ser concursado, SCC. Matou a Grécia, funcionário matou público. Portugal. Tem que ser rifado todo mundo e depois começa 0 a 0. Tudo privado. Senão não é interesse daquilo, SCC. O cara coloca a piriguete ali, a tia ali, é nepotismo Não, cruzado. É um rolo. É tudo não para. Não pode usar essa palavra para. Essas pessoas estão matando o Brasil. O que não pode falar para? 80% do nosso dinheiro vai para o funcionalismo. Chicão, quer ver uma coisa? Pera aí, vamos separar uma coisa da outra. Algumas empresas que pertencem ao poder público, elas podem ser privatizadas sem que as pessoas percam o emprego. Você pega, por exemplo, a CE, privatizar a CE. Pronto, vira uma empresa privada. É muito mais fácil você fiscalizar do que você gerir. Essa é a tese do Paulo Guedes. E, aliás, eu tenho dito aqui, mas isso não é um pensamento dele nem meu. Não, porque não privatiza o Banco é um pensamento de Keynes, que é um economista que estabeleceu uma série de padrões acadêmicos para o ensino de economia. Então, assim, é muito mais fácil você fiscalizar o trabalho de alguém do que você fazer esse trabalho, realizar esse trabalho. O poder público, por conta do monitoramento e da lei, ele tem muita dificuldade de gerir com a competência da iniciativa privada. Então, só que, por que os funcionários gritam? É que assim, a gestão de uma empresa privada é diferente da gestão de uma empresa pública. A empresa privada, amigo, se você não mostra serviço, você está fora. Você tem que trabalhar. A empresa pública tem aquela coisa, pois é, pendurado ali, foi indicado é um CC porque foi indicado por não sei quem, Empresa privada não tem disso. Então, assim, essa é a gritaria que existe. Agora, o pensamento do Paulo Guedes é pragmático. O poder público tem que cuidar da saúde, da educação e da segurança. Ponto. O resto é o resto. Pode ser que... Me fala uma companhia petroleira estatal inglesa, francesa, americana, japonesa. Não tem. Para que a gente quer a Petrobras? O petróleo é nosso. Nosso quem, carapaz? Eu estou pagando R$4,39. Exatamente. Tá uma fortuna. A Petrobras é dos funcionários, dos acionistas e dos corruptos. Porque é caixa para quem quer fazer dinheiro dos governos até então. Então, o petróleo é nosso. A ideia do Geisel foi boa, a ideia do Getúlio Vargas foi boa, mas foi boa como um início de um start num segmento importante que era a gestão de energia no Brasil. Hoje se esvaiu. Tu não acha que os presídios deveriam ser privatizados que nem nos Estados Unidos? Sim, é muito mais barato. Fica mais barato. Entrega a responsabilidade de tudo para mas aí tem que acabar com a cultura de que cada um tem que levar um pedaço num negócio. A dona Magda tem razão. Tem que privatizar. Você privatiza... Privatiza e tu só controla. Você pega hoje os agentes da SUSEP, que hoje tem bandido metendo dedo na cara de agente da SUSEP. Conheço tua família, meus amigos conhecem tua família, tua filha. Eles fazem isso. Pega os agentes da SUSEP, transforma eles em fiscais das penitenciárias e privatiza.
Privado está cheio de empresa querendo pegar isso. Aqui, pra você ter uma ideia, no Amazonas, eles publicaram, cada preso custava 4.700 por mês. Em São Paulo custa 2.600. Maria, dizer alguma coisa? Falando do petróleo, o que a Alemanha está fazendo agora? Tem razão, viu? Sempre tem. Não, o senhor que tem razão, Vitorino não tem. Justiça da Alemanha autoriza cidades a proibirem o diesel. Olha o que? Uma ONG muito grande da Alemanha resolveu ajuizar uma série de ações contra o uso do diesel nos automóveis. E não é que as leis começaram a acontecer lá, está sendo proibido o uso de automóvel diesel, de usar o diesel em função da poluição que o diesel Brasil é campeão disso aqui. Aqui no Uruguai é tudo diesel. Não deixa usar diesel aqui. E aí se usa, eles entraram nessa política na Alemanha, é uma política de inovação, mesmo porque essa história do petróleo, o combustível fóssil, isso aí vai acabar, né? O petróleo vai acabar. Os carros elétricos, quando começarem a tomar conta, Vitorino, vai ser ninguém mais vai ter carro movido a gasolina ou a diesel. Então está no final. Olha, escrevam o que eu estou dizendo. Está no final essa coisa do petróleo. Então, alerta total. O petróleo está no final. Tu está entendendo por que agora que o carro elétrico ele era seguro pelas leis brasileiras? A pressão, as montadoras, praticamente todas as grandes montadoras já têm projeto de carro elétrico. A GM tem o Volt, a Toyota tem o Prius. E já tem o híbrido, né? Tem o híbrido e tem os 100% elétricos. Todas as montadoras já têm seus carros, a Renault já tem carro desenvolvido, a Nissan, todo mundo tem carro elétrico já. Mas aqui no Brasil, eles não deixam o carro Não deixam, por causa do lobby da Petrobras. Mas aí tem aí do cigarro, tem o do Zé, sabe? É o país do lobby. Eu tô decorando, Vitor, a minha casa tudo com bicicleta, porque eu sou fanático por bicicleta. Eu tive na Gaúcha Bike, eu andei numa bicicleta, cara, que eu pensei que não existia. Bicicleta elétrica, mano. É grande, bonita, e roda 3 horas e depois tu recarrega a bateria elétrica. Tu não precisa pedalar, maior autonomia. Andei, dei uma volta numa. Mas daí é uma motinho. Não é uma motinho, uma bicicleta. Uma bicicleta mesmo, bem bicicleta, pedal. Ele tá dizendo que não pedala? Nunca disse que não pedala, mas não subo longe. Mas não precisou pedalar, não precisa pedalar elétrica, né? Ele não faz nada. Por isso que eu disse que é motinho, não precisa pedalar. Não, mas tem uma função de bicicleta com pedal. Tem pedal, tu pode pedalar. E a dirigibilidade é de bicicleta. Isso aí vai ser uma coisa do futuro, sabia? O senhor sabe andar de bicicleta bem? Sei, eu andar de bicicleta desde pequeno, cara. Assim como a energia. Tem energia para isso aí? Para subir uma lomba de 100 metros reto, não tem. Sabemos. O futuro. Afinal de contas, tem 60 anos, não sou bonita. Na terceira pedalada. Mas sou o terror dos guris. Olha, colega. O futuro é energia renovável. Na verdade, a energia, se os países vão investir, é na energia renovável. E aí sim, pode alimentar com o carro elétrico e tudo mais. Porque hoje em dia, o carro híbrido, fiquei pensando, a nossa energia está tão cara, Marne Barcelos, o que não sei, eu não tenho nenhuma informação a respeito disso. O carro híbrido é o seguinte, o carro elétrico é 100% elétrico, ele tem um motor elétrico. Tá. O carro híbrido, para mim, hoje é a melhor alternativa, porque nós não temos infraestrutura no Brasil ainda para ter exclusivamente o carro elétrico. O carro híbrido tem 2 motores, um motor elétrico e um motor a combustão. Ele funciona da seguinte maneira, ele tem as baterias que são carregadas pelo sistema a combustão, motor a combustão e o sistema de frenagem, que provoca um atrito, uma tensão dinâmica que é transformada em carga para a bateria. Então, assim, você anda preferencialmente com o carro elétrico até 50, 60 km por hora. A mais de 60 km por hora... Assim, ele mesmo que transforma o motor? Ele mesmo aciona o motor... Tu não carrega? Tu não carrega? Não carrega. Ele aciona o motor a combustão. Se você está andando dentro da cidade exclusivamente a 50, 60 km por hora, tem uma autonomia de aproximadamente 200 km dentro da cidade, e você gastou a energia elétrica, ele liga o motor a combustão, que passa não só a empurrar, ou seja, ser a força motriz, como também carregar as baterias. E então, assim, você 100% elétrico, esses carregam. O 100% elétrico é um problema, porque você tem que carregar ele. Carregar. E aí ele tem autonomia pequena, porque a tecnologia ainda não desenvolveu baterias suficientemente grandes, com potência suficiente para armazenar a amperagem necessária
necessária para esse carro ter Dona Magda, o Chicão está diminuindo o tamanho. Tá? Tá bem. Olha aqui, ó, preço da gasolina. O nosso telespectador diz assim, ó, sobre o comentário do Vitorino a respeito dos aumentos da gasolina feitos pela Petrobras, o fenômeno é explicado da seguinte maneira: é feito para repor os bilhões que foram roubados da Petrobras e também para pagar as indenizações milionárias que é condenada nos Estados Unidos pelo prejuízo dado aos acionistas e tal. Não foram esses aumentos brutais, a empresa já teria quebrado. É o povo, nós, diz ele, a pagar o produto do roubo feito pela canalha que governa o país. Abração, Ivone Paulina Teixeira de Novo Hamburgo, sempre ligada. Obrigada, dona Ivone. Tem gente que vai pra rua defender esses pilantras, né? Olha aqui, ó, parabéns pelo programa, tenho 58 anos e há anos sempre exaustivamente escuto, e é uma realidade, que no Brasil falta educação. E para mim é a falta número 1. Com um Brasil educado, pode ser o início do respeito para com a segurança, saúde e etc. Se a educação é o caminho de tudo, está na hora de procurarmos um candidato identificado com esta causa. Procuramos no Wikipedia dados do candidato em que se pensa votar. Se isso ficar bem claro para a sociedade, tem candidato com esse perfil, independente de ter chance ou não de ganhar a eleição. E tem gente que vota em quem está liderando a pesquisa. O caminho para mim é esse. Vanderlei Costa Macia, nosso telespectador lá de Pelotas. Deixa eu levantar uma questão sobre educação. Por que, Marlene, que as pessoas são mal educadas no Brasil, aí quando vão para outros países se tornam educadas, obedecem às leis dos países, tomam cuidado com o meio fio, punição. não jogam... É a punição. Mas nós falamos aqui é assim porque a falta da própria. Eu acho que é a síndrome da macaquice, que é copiar os outros. Não é questão de copiar, mas é outra coisa. Estou falando outra coisa. Nós no Brasil, eu falo nós porque o povo em geral tem uma tendência à falta de educação, a não cumprir as regras de civilidade, de urbanismo. No entanto, você vai para os Estados Unidos, você não vê brasileiro jogando papel de picolé no chão. Tá, mas e nós Nós falamos na semana passada sobre esse assunto e falamos sobre o fato dos porto-alegrenses, dos gaúchos, irem para a Serra Gaúcha, para Gramado e virarem outras pessoas muito educadas. Lá é por causa das punições? Não, porque lá não tem, né? Não tem? E aí? Tá aí parte da explicação. Mas eu não sei se não tem punição lá, não, hein? Não, acho que não. Não tem. Gramado tem. Os fiscais lá não tem. No máximo é a vergonha alheia. Vergonha alheia. Existe a punição da cobrança das pessoas que vêm. Esses que ficam controlando ali são os estacionamentos. Tu paga o estacionamento. Eles não têm o comportamento Não. Nunca vi. Nunca tiveram, porque já vi gente não parar para pessoas atravessarem, não sei quem. Nunca vi nenhum deles se manifestar. Acho que não tem a ver com isso. O meio cria o cidadão também, né? O meio condiciona o cidadão. Claro. Eu acho que parte da explicação que a Jéssica falou... O João Camilo tinha escrito algo sobre o que nós falamos agora há pouco. Depois de ler a entrevista do Gilmar Mendes, onde faz comentários desrespeitosos aos seus colegas, chega-se à conclusão que esse país não tem jeito mesmo. Aqueles que deveriam servir de bons exemplos para o povo brasileiro, depois do advento das transmissões do STF, tornaram-se estrelas, tais como um BBB, onde vale tudo para estar na grande mídia. O Lucas de Viamão aqui está indignado. As ruas de Porto Alegre parecem uma pista de atletismo, pronta para uma corrida com obstáculos. Avisem o nosso prefeito que carros, ônibus e Seria muito bom que o prefeito soubesse disso. Não, mas tem gente que me xingou. É o Eugênio Carlos, que xingou porque o prefeito recebeu assim, até não vou ler. E tem uma outra telespectadora que perguntou a respeito do Maluf, ele continua ou não continua preso? O Maluf continua preso, não conseguiu sair. E ontem, no Conselho de Ética, instaurou processo por quebra de decoro contra Maluf, Jacob e João Rodrigues. Depois de muito tempo, quebra de decoro parlamentar foi instalado no Conselho de Ética da Câmara de Deputados. Essas são as notícias sobre o Maluf. O Michael, voltando à história das armas, dos fuzis, o Michael diz o seguinte, o Michael Rizzo, o errado não é vender fuzil, é deixar as escolas com o selo de área Free Gun. Por causa disso que o policial ali perto não entrou no local para parar o atirador.
justamente por causa desse selo que o especialista em armas que trabalhava na escola não estava com a sua arma naquela hora e só pode ficar na frente dos tiros enquanto as crianças fugiam. A única coisa que para alguém com uma arma é a outra pessoa com outra arma. Proibir a venda de fuzil só vai fazer com que compre no mercado negro ou use outro tipo de automática, pois se alguém quiser matar outro numa escola, até um lápis no pescoço mata. Com licença, falar em matar, eu vou matar esse bicho que tá voando aqui na minha volta a hora. Pronto, não precisei de fuzil. Mas tem uma mosquinha que tá incomodando aqui, matei. Pronto. Já é. Fiquei animada com a história do fuzil. Tô chocado com a sua violência. Reação contundente. Marni, senhora. Matou uma mosquinha também? Não, caiu a realidade de volta no mercado brasileiro. Desabou 1,70 hoje o índice Bovespa com os números do próprio governo. Primeiro com os números da renda média familiar nos estados. E depois com os números do desemprego. Então essa coisa de, pois é, avançou. Seu Michel Temer não avançou. Eu acho que o máximo que ele conseguiu foi fazer parar de cair. Avançar não avançou. Não, ele não tem carisma, ele quase é um parvo. Não, eu digo no tocante à economia, novos investimentos, novas empresas. Eu não vejo. Tem um negócio na internet, eu não consegui ver se é spam, se aquilo Tecniforte, Cabo Forte, uma coisa assim. Acho que é Cabo Forte, o nome da empresa. O cidadão diz o seguinte: ele faz um texto interessante que ele diz: a melhor venda que nós fizemos aqui na empresa foi a própria empresa. Hoje eu pego o dinheiro, apliquei no mercado financeiro, não me incomodo, não tem delegacia regional do trabalho, não tem oficial de justiça, não tem ninguém batendo aqui na minha porta, não tem fiscalização sanitária, não tem ninguém me infernizando, não tenho débito com o Estado, não tenho débito com a União, não tenho débito com a Prefeitura, não tenho débito com ninguém. Eu só vou final do mês no banco para saber qual é a taxa que está sendo aplicada e qual foi o rendimento. Sabe, é triste, mas eu infelizmente é uma realidade. Sim, mas concordo, não estou criticando a pessoa, né? Mas é duro, triste. É duro você ser hoje empresário sem montar. Aí eu vejo, porque os empresários aquilo, blá, blá, blá. Tá bom, vai ser empresário. Monta uma empresinha pequenininha qualquer, faz um CNPJ até pela internet, e bota gera um ou dois empreguinhos ali para você ver o que é incomodação. Aluga um galpãozinho para fazer um negocinho, você vai ver o que é incomodação. A quantidade de imposto que essas empresas pagam e a burocracia que enfrentam para poder abrir as empresas também. Para fechar é pior. Para fechar também. Tu não consegue fechar. Não consegue, é um inferno, que é negativo, não sei o quê. É um inferno. A mesma coisa, sabe? Aí, Chicão, esses dias um amigo, dono de uma vulcanizadora. Será que ele teve que entregar a vulcanizadora por uma sentença da Justiça do Trabalho? Que horror. O rapaz que desmontava pneu lá, ele pagava, o rapaz entrou pedindo hora extra, pediu mais não sei o quê, aí, pum, canetearam ele. A sentença é maior que o meu botequim. Entregou a máquina, entregou tudo, vou vender, pegue, leve, porque eu não tenho mais. Acabou desempregando mais 3 ou 4 pessoas que trabalhavam com ele lá. Mami, o aniversarismo. Vamos falar de coisa boa, de quem faz aniversário mesmo, morto e lembrado. Tá certo, tá correto. O primeiro aniversariante de hoje foi um marechal alemão chamado Alfred von Schlieffen. Ele criou algumas táticas de guerra que foram utilizadas na Grande Guerra, que é a Grande Guerra e Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial é chamada de Grande Guerra. Então ele ficou muito famoso na Alemanha e o seu exemplo foi seguido por outros, né? Outros generais, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Vamos falar agora da Virginia Lane. Virginia Lane, ela foi uma das maiores vedetes do Brasil. Houve uma época que ela foi namorada, dizem, do Getúlio Vargas, porque ela mesma disse que foi namorada do Getúlio. Ela falou, ela tinha um corpo muito bonito. As pernas dela eram maravilhosas. Ela era de 1,5 m, 1,50 m e pouco. Menos sarcasmo para dizer a altura dela. Não, estou falando da altura, porque o Getúlio tinha 1,59 m. Que grande! O Getúlio tinha 1,59 m. O Getúlio era baixinho, 1,59 m. Então, ela foi namorada. Participou de muitos filmes, muitas chanchadas da época da Atlântida e foi uma grande personagem na época do vaudeville brasileiro, né? Do teatro de revista brasileiro, Teatro Rival e outros tantos lá no Rio de Janeiro e São Paulo também. Pierre Clostermann.
Esse foi um aviador francês que na Segunda Guerra Mundial serviu na RAF, na Royal Air Force, como piloto, piloto dos aviões, dos Lancaster, né, e outros tantos modelos, bombardeiros, e também na aviação de caça que com o Spitfire alcança o cospe-fogo, Spitfire e cospe-fogo, atinge o máximo quando começam a derrubar os Stukas da Luftwaffe, que era a força aérea da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Charles Durning, um ator americano, fez dezenas de filmes. Um dos filmes que ele fez, eu não me recordo o nome do filme agora, mas ele era um presidente dos Estados Unidos que foi sequestrado, né? Uma história fantástica, sequestraram o presidente dos Estados Unidos e aí ele girava em torno. Como também foi feito um outro filme do sequestro do avião presidencial e o presidente dos Estados Unidos era o Harrison Ford. Aí ele luta com os sequestradores dentro do avião, leva tiro e tal, o Air Force One. Aqui nós temos o Aero Lula 51. Bom, outro aniversariante de hoje é o Ingo Hoffmann, ex-automobilista brasileiro. Ele foi campeão, né? Foi, né, Chicão? Né? O Ingo Hoffmann. Foi, até de Stock Car. Isso, e o Levir Coupe está completando hoje 65 anos. É um bom treinador de futebol? Médio, meia boca. Meia boca? Então já meia boca terminou a boca. Bom, mas a propósito, então, já que tu deixasse a bolinha picando, Chicão, e o que foi o jogo do Grêmio ontem? Muito ruim. Mas o jogo do Grêmio hoje foi fantástico. Eu saí daqui, o Grêmio está ganhando de 1-0 em questão de 5 minutos. Não, eu liguei o rádio quando eu cheguei, eu dei um quilômetro. Mas não foi até a esquina. O defesa empatou. Ah, dá nojo. Mas, Magda, hoje na Grenal, o pessoal todo fez um comentário dizendo o seguinte: realmente, que eu estou falando, que mais entende de futebol aqui na rede? Eu disse há 2 anos atrás, eu disse, o melhor jogador da América do Sul se chama Lautaro Martínez. Mas ninguém, um guri de 18 anos, é o Neymar. Que Neymar? O Lautaro Martínez, com 20 anos, é o gênio do futebol mundial. Ele destruiu o Cruzeiro ontem em Avejaneda. Só faz 3 gols por partida. O guri tem 20 anos. O guri joga... O Cruzeiro? 3-0? Ganhou de 4-2 ele. O guri joga o que o Neymar queria jogar. Incisivo, rápido, driblador. O guri tem estilo, faz o gênio argentino, bad boy. A Inter de Milão quer pagar 30 milhões de euros pelo guri. E ele vai, claro. Vai, não vai ficar ali. E falando do Neymar, ontem a gente estava meio na dúvida, né? Não sabia se ia fazer a cirurgia ou não. Vai fazer? Sim, Paris Saint-Germain informou hoje que vai fazer a cirurgia, vai fazer nesse final de semana, vai fazer no Brasil e vai fazer com o mesmo médico que operou o Ronaldo Fenômeno. Nilo Lasmar, ele é especialista em articulação. Ele quebrou o metatarso. O dedinho mindinho fez assim, ó. O senhor nunca quebrou nada? E quebrou, quebrei muita coisa. O quê? Até banco eu já quebrei. Quebrou a cabeça. Tudo. Só que tem uma coisa, Chicão. A previsão é de que o Neymar volte 60 dias. Um mês antes da Copa do Mundo. Mas daí não vai ter ritmo para jogar em alto nível. Vai ser difícil. Eu acho que o Brasil vai ter que improvisar. E acho que o sucessor do Neymar na seleção vai ser o Coutinho. Mas o Brasil tem uma Neymar mania. Todo mundo está pensando também. Esse menino, o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho é muito bom. Mas não é decisivo que nem letal que nem o Neymar. Mas ainda falta um tempinho. Mas precisa muita de coisa alguma pode acontecer até lá. O ataque vai ser o William Gabriel de Jesus e Felipe Coutinho. Agora, essa é a vantagem da Alemanha. Se o Thomas Müller ficar pisado, eles não estão nem aí. Tem o Ozzy, os jogadores são médios. O que vale é o conjunto. Técnico. O Brasil não, é um jogador só. O Tite agora vai ser Tudo posto fica à em prova, cima de né? um. Se não tá Tudo isso. brilhando no dia, Del. Inclusive, a seleção sem o Neymar, ela perde um pouco a moral com o adversário. Mas assim, agora o Tite vai ser posto à prova. Se ele é um cara. Porque quer ver uma coisa? O Renato perdeu o meio-campo do Grêmio todo, campeão da Copa do Brasil. Foi embora o Wallace, foi embora o Douglas. O Renato repôs e foi campeão da Libertadores. Ajeitou o time, mudou a cara do time, refez com o que tinha, montou o time. Depois perdeu não sei quem. Agora tá sem o menino do meio-campo. Sabe, o Renato tá provando, ao contrário do que muita gente dizia, que ele é muito mais do que um motivador. Ele é um excelente treinador. Acho que o Renato,
Acho que o Renato pode sonhar com seleção brasileira também, acho. Eu acho que ele está fazendo porque ele é extremamente, ele é articulado, ele tira o cara da frente, tira o cara dele. Ele muda o time de acordo com o que ele tem. Chama-se maturidade. Está provando que é um excelente treinador. E acho que tem um negócio que o Tite vai ser posto à prova, que é o seguinte: o Tite tinha o Corinthians, que ele fazia assim, o Corinthians contratava, tinha dinheiro. Seleção brasileira, sim, ele tem o mundo à disposição. Então, vai faltar o Neymar? Vai. Agora o Tite vai ter que adaptar o time a acabar com a Neymar dependência. Vai ter que acabar com isso. Vamos ver, agora a gente vai ver se o Tite é o cara mesmo, apesar dos muitos títulos, mas agora ele vai ter uma prova de fogo, porque ele vai ter que moldar um novo time sem o Neymar. E eu concordo com você, mesmo voltando um mês antes da Copa, ele ainda não vai ter o... Agora o PSG vai naufragar com o Real Madrid semana que vem, né? Ah, sim. Aí, mas já tomou, Neymar já tomou lá 3 anos. Aí o projeto PSG ser campeão da Europa... Não, esse morreu. Esse se machucou junto com o Neymar. Tem outro assunto que também nós abordamos ontem, que foi a questão dos Correios, que as cartas não estão chegando, que está tudo atrasado. E vem uma outra polêmica aí, que o Correio quer aumentar a tarifa. E o Mercado Livre, que é um site que vende produtos, enfim, na verdade, as pessoas colocam à disposição seus produtos. O Mercado Livre está com uma grande campanha querendo que o Correio não aumente a tarifa, porque isso vai baixar muito, porque já é muito caro, gente, a tarifa. Eu comprei um livro agora, mais barato, usado e tudo mais, para minha filha. Eu paguei R$25 o frete. Aí eu tentei um outro livro, não tinha, eu comprei na Saraiva. Paguei 0, porque era aquela entrega não em 2 dias, mas aquela entrega em 11 dias. Chegou primeiro da Saraiva do que o dos R$25 que eu paguei do Mercado Livre. Não, tá caro, viu, cara? Tá muito caro se aumentar lá. E diz que é 70%, algo do tipo, para aumentar a tarifa. É que o Correio tem a hegemonia legal, olha bem, legal, tá em lei essa previsão das correspondências oficiais. E aí ele deita e rola. O que acabou com o Correio, apesar da dedicação dos funcionários, foi a política. Quando o Roberto Jefferson veio a público, Marne, denunciou o mensalão e disse: o Correio foi entregue para o PTB e nós pegávamos 4 milhões mensais para o partido. E no Rio de Janeiro... Aí já provou que, imagino que era a direção dos Correios. No Rio de Janeiro estão cobrando, acrescendo R$3 se você enviar uma carta para o Rio de Janeiro. Por causa do perigo. Do perigo. R$3. Então, assim, tá degenerando a coisa. Casa da mãe aí abre para Federal Express, FedEx, ou abre para o UPS para ver. Eles atropelam, passam por cima. Aliás, FedEx, a publicidade que foi feita naquele filme O Náufrago, com Tom Hanks. Eles têm uma briga muito bonita lá. A FedEx e a UPS é uma briga muito boa. A FedEx é fantástica. Eles são donos de aviões. Sim, aviões, infraestrutura. É que aqui no Brasil fecharam o mercado, é exclusivo do Correio. Abre para outras empresas para ver, vão passar por cima. Mas está difícil de aguentar o Correio, né, Gustavo Vitorino? O problema do Correio não é o Correio, é o uso político. Não, mas acontece que agora tá assim, ó. Reflete? A entrega reflete, claro, sim, na ponta. Não tem gente. Não tem gente. O cara na tua rua, ele passa hoje com a tua correspondência. Depois só daqui 10 dias, porque eles estão fazendo um rateio, porque não tem gente. Mas acabaram com o Correio, né? Destruíram. Acabaram com o Correio. E o problema não é o Correio. Bons funcionários, bom treinamento, infraestrutura, logística. O Correio tinha tudo para ser uma das maiores empresas do mundo em termos de entrega. Mas destruíram. A política destruiu, botaram a gente lá. Aí querem mais dinheiro para quê? Para contratar mais funcionários? Faz o seguinte, abre para as outras empresas e bota a concorrência para ver. É o caso da Petrobras. O legal de tudo isso é que após 30 anos de espera, na manhã desta quinta-feira será assinada a ordem de início para as obras da revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre. Obras estas que nós já falamos estão previstas para ter início na próxima semana, ou seja, na segunda-feira, que é dia 5 ou 6, né? Dia 5
dia 5. Agora, depois de respondido todos os questionamentos dessa parceria que eles fizeram, essa turma do troca de Caranguejo, empresa... a turma do Caranguejo vai encher o saco. Eu não vou comemorar ainda. Mudaram a empresa, já questionaram a empresa, já fizeram... Tá tudo certo. Essa agora turma do vai Caranguejo acontecer. vai encher o saco ainda, daqui a pouco vão pegar vai continuar o muro. Pega o juiz no contrapé que dá uma liminar. Não vê aquele negócio do cruzamento lá da Carlos Gomes com a Plínio? Tudo prontinho, reintegração de posse, pum, apareceu uma liminar aí pro cara lá que ocupou a área pública. Bom, mas se o Porto Alegre quer crescer, ela tem que investir nisso, Sim, mas porque é a grande possibilidade de ter algum investimento, alguma procura por turismo, é essa área, é revitalizar. Senão não tem a mínima possibilidade de a gente sair desse buraco que a gente está. A área dos taleiros do sol tá lá, tá podre lá, tudo atirado, lá, a criação de perereca lá atirada, porque não deixaram construir. Queriam fazer um mini shopping. Um amigo meu comprou, ia fazer umas torres. Não pode fazer corporation, toda de vidro. É um absurdo. Parecia Hong Kong, um projeto parecido. Foi embargado. Porque tem um passarinho, tem não sei o quê. É um atraso de vida. É um atraso, isso é um atraso. Total atraso. É uma gente nada a ver, viu? E uma baleia... A turma do Caranguejo. Uma baleia jubarte foi encontrada na beira da praia de Xangri-Lá. Em menos de 5 dias, uma outra baleia também foi encontrada. Ela estava bem magra, chamou a atenção das pessoas que, né, estão na praia, em Xangri-Lá, perto da guarita 90 e poucos. 95, eu acho, e ela estava visivelmente magra, fraca. A gente sabe que é a jubarte que vai até Santa Catarina e usa, né, ali o meio do ano para ter os filhotes e tal. né? Mas já 2 baleias mortas em menos de 5 dias. O que os biólogos dizem? Estão ainda avaliando, dizendo que só depois da avaliação que eles podem dizer o que aconteceu realmente. Mas parece que ela estava até com piolho, não sabia que baleia podia ter piolho. Piolho submarino? Piolho submarino, exatamente. Quando o Vitorino flutua, ele é confundido com a baleia. Quer dizer que ele boia no mar? Eu quero dizer uma Será coisa que na beira da praia Não faz, ele fez não tem nada a ver. Acusação passou da terrível. meia-noite. Não tem nada a ver com meia-noite. Não pode. Diretor, não pode. O só está lotado. Só tá vendo. É o Vitorino. Vai uma semana no Nordeste com o Vitorino, o pacote tem que ficar uma semana. Mas não conhece a intimidade. Aí o Vitorino chega lá, o cara tá boiando. Não, olha lá, é o super-homem olha. Ali é o Vitorino boiando. Tá bom, perdoai, senhor. É uma baleia. Eu diria que os 2 rapazes lá da ponta, na turma da favela, no fundo, eles gostam de mim. Claro, tem Eu quero uma carona tua hoje, querido. Não, vai a pé, vai de canto. Vai atravessar a Vila de madrugada aqui agora a pé. Demora pra vir o carro. Não, tu vai atravessar a Vila Cruzeiro a pé. Eu sou um cara dateline. E tem mais. Horário. E tem mais. Não adianta gritar que estou sendo assaltado. Eu sou lugar do horário. Tem que prestar contas dos horários. Mas tem que deixar 15 minutos de luz ali para o teu deslocamento. É igual a cabeleireiro, não adianta marcar umas 10h30, as outras 11. Não, tem que ser um horário quebrado. A pessoa tem que chegar, tem que lavar a cabeça. Né? Eu sou amigo falando dele. Isso, Mário, falando em ruindade, você sabe que eu fui xingado por um telespectador? Só por um? Porque eu falei... Não, negócio de música, eu falei mal da Pablo Vittar, da Anitta, da Jojo Todinho. Pô, me xingar, dizendo que eu era preconceituoso, que eu era arrogante, que eu era homofóbico. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não vou falando da pessoa, deixa eu dizer uma coisa que acontece. Gente, olha só, Cazuza era homossexual, Renato Russo era homossexual, Elton John é homossexual, Fred Mercury era homossexual. E eram geniais. A música deles é genuína. O problema da Anitta, da Jojo Todinho, do Pablo Vittar, que a música deles Emílio Santiago era ruim. A música deles é ruim. Eu também concordo. Enquanto a música deles é ruim, o nosso programa é um espetáculo, mas chegou ao seu final. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós voltaremos para mais um encontro com o nosso telespectador. Até lá.